Existe uma diferença enorme entre ganhar dinheiro e entender dinheiro. Muita gente passa a vida inteira tentando ganhar mais. Trabalha mais horas, procura uma promoção, troca de emprego, faz hora extra, começa alguma coisa por fora. E ainda assim termina cada mês praticamente no mesmo lugar. Porque existe uma verdade desconfortável sobre dinheiro. Dinheiro não responde ao quanto você deseja ter. Dinheiro responde ao modo como você age. E poucas trajetórias brasileiras deixam isso tão evidente quanto a de Silvio Santos. Antes das câmeras, antes dos domingos na televisão, antes das empresas e antes de seu nome se transformar em uma das marcas mais conhecidas do Brasil, existia Senhor Abravanel, um adolescente tentando vender produtos nas ruas do Rio de Janeiro. Ele começou como vendedor ambulante ainda muito jovem. Depois passou pelo rádio, entrou na televisão, construiu negócios e décadas mais tarde estava à frente de um grupo empresarial que reunia dezenas de empresas. Mas existe um erro ao olhar para essa história apenas como uma jornada de pobreza até a riqueza. Porque a parte realmente interessante não é descobrir quanto dinheiro Silvio Santos conseguiu acumular. É entender o comportamento que existia antes do dinheiro aparecer. E talvez seja exatamente aí que esteja aquilo que tanta gente ignora. Você pode aumentar sua renda e continuar pobre nas decisões. Pode ganhar mais e gastar mais. Pode ter uma grande oportunidade e desperdiçá-la. Pode receber dinheiro e não saber multiplicá-lo. E pode passar anos culpando o salário, o chefe, o país, a economia ou a falta de sorte, sem perceber que algumas das decisões que determinam sua vida financeira acontecem muito antes do dinheiro chegar à sua conta. Silvio começou vendendo. E vender ensina uma coisa brutalmente simples. Ninguém é obrigado a comprar de você. Você pode acreditar que seu produto é ótimo. Pode precisar desesperadamente do dinheiro. Pode trabalhar muito. Pode acordar cedo. Pode estar cansado. Nada disso obriga a pessoa do outro lado a colocar a mão no bolso. Ela compra quando percebe valor. Esse é o primeiro princípio. O mercado não paga pela sua necessidade. Ele paga pelo valor que percebe. Pense em quantas vezes alguém diz: eu trabalho demais e ganho pouco. Talvez seja verdade. Mas o mercado raramente pergunta apenas quanto esforço você fez. Ele pergunta de alguma forma: que problema você resolve? Quantas pessoas precisam daquilo que você sabe fazer? Quão difícil é substituir você? Quanto valor sua atividade consegue gerar? E quanto desse valor você consegue capturar? Essas perguntas são muito menos confortáveis do que simplesmente dizer que merecemos ganhar mais. Mas são muito mais úteis. Quando um jovem vendedor ambulante tenta chamar a atenção de alguém que está passando pela rua, ele recebe uma resposta imediata do mercado. A pessoa para ou continua andando. Compra ou não compra. Não existe relatório para esconder o resultado. Não existe reunião para explicar por que a venda não aconteceu. A resposta está diante dele. E essa experiência provavelmente ajuda a explicar uma característica que acompanharia Silvio Santos durante toda a carreira: a capacidade de observar pessoas. O vendedor precisa perceber rapidamente o que chama atenção. Precisa ajustar a linguagem. Precisa entender objeções. Precisa aprender quando insistir e quando parar. E, principalmente, precisa entender que o dinheiro está do outro lado de uma troca. Isso parece óbvio, mas muita gente trata dinheiro como se ele fosse uma recompensa moral. Eu me esforço, então deveria ganhar. Eu sou uma boa pessoa, então deveria prosperar.
Eu trabalho há muitos anos, então deveria receber mais. O dinheiro não conhece nenhuma dessas frases. Isso não significa que o mundo seja perfeitamente justo. Não é. Pessoas igualmente competentes podem ter oportunidades completamente diferentes. Origem, contatos, educação, momento histórico, sorte e circunstâncias importam. Mas reconhecer isso não elimina a parte que ainda está sob nosso controle. E essa parte começa com uma pergunta: como posso me tornar mais valioso? Não mais ocupado. Mais valioso. Existe uma diferença. Você pode passar 10 horas realizando uma atividade que quase qualquer pessoa consegue executar e gerar menos valor econômico do que alguém que resolve em 1 hora um problema raro e caro. O relógio mede tempo. O mercado mede valor. Quando Silvio Santos saiu das ruas e encontrou espaço no rádio, aconteceu algo importante. A habilidade continuava essencialmente a mesma: comunicação. Mas o alcance mudou. Na rua, sua voz alcançava algumas pessoas. No rádio, alcançava milhares. Mais tarde, na televisão, milhões. Aqui aparece o segundo princípio. Não basta desenvolver uma habilidade. Você precisa encontrar uma forma de aumentar o alcance dessa habilidade. Uma pessoa pode ser extraordinária no que faz e permanecer financeiramente limitada se só consegue entregar seu trabalho para poucas pessoas. Um professor pode ensinar uma sala. O mesmo professor pode criar um curso e ensinar milhares. Um cozinheiro pode preparar refeições para algumas dezenas de clientes. Pode também criar um produto, um método, uma marca ou um restaurante capaz de funcionar sem depender exclusivamente das próprias mãos. Um profissional pode vender horas. Ou pode construir algo que continue gerando valor, mesmo quando ele não está trabalhando naquele instante. Essa mudança é fundamental. Existe um limite físico para quanto tempo você consegue vender. O dia termina. Seu corpo cansa. Sua atenção diminui. Se sua renda depende exclusivamente da troca direta entre 1 hora da sua vida e determinado valor, existe um teto. A pergunta então deixa de ser apenas como eu ganho mais e passa a ser como faço aquilo que sei fazer alcançar mais pessoas. Silvio Santos entendeu escala muito antes de a palavra virar moda no mundo dos negócios. A televisão não era apenas um lugar onde ele trabalhava. Era distribuição, era atenção, era alcance. Atenção pode ser convertida em oportunidade. Essa talvez seja uma das grandes diferenças entre alguém que constrói patrimônio e alguém que simplesmente recebe uma renda. Quem recebe uma renda pensa principalmente no pagamento. Quem constrói patrimônio começa a observar ativos. E um ativo não precisa ser apenas um imóvel ou uma ação. Uma marca pode ser um ativo. Uma audiência pode ser um ativo. Uma reputação pode ser um ativo. Uma habilidade rara pode ser um ativo. Uma empresa pode ser um ativo. Um sistema de distribuição pode ser um ativo. Uma base de clientes pode ser um ativo. Silvio construiu audiência. Depois utilizou essa audiência para impulsionar negócios. O Baú da Felicidade, a Telecena e outros empreendimentos associados ao grupo puderam se beneficiar de algo extremamente poderoso: acesso direto à atenção de milhões de brasileiros. Perceba a lógica. Primeiro existe atenção. Depois, confiança. Depois, oferta. Depois, receita. E quando isso é bem estruturado, a receita pode financiar novos ativos. Esse ciclo é muito diferente de receber salário, consumir, esperar o próximo salário. E aqui chegamos a uma pergunta que vale fazer para a sua própria vida. O que você está construindo além da sua renda? Se amanhã seu salário parar, o que continua existindo? Conhecimento,
uma reserva, investimentos, clientes, uma marca, uma atividade paralela, um negócio, uma habilidade que outras empresas disputariam, ou nada? Essa pergunta pode ser desconfortável. Mas é exatamente por isso que ela importa. Se este tipo de reflexão faz sentido para você, inscreva-se no canal O Código dos Grandes. Aqui, nós não estamos interessados apenas em admirar pessoas que chegaram longe. Queremos entender os padrões de comportamento, decisões e pensamento que podemos trazer para a nossa própria vida. E a história de Silvio ainda guarda uma lição muito maior. Porque construir riqueza não significa nunca errar. Essa é uma fantasia perigosa. Quando observamos alguém depois que ficou rico, existe uma tendência de transformar o passado dessa pessoa numa sequência perfeita de decisões geniais. Não foi assim. Grandes empresários erram. Grandes investidores erram. Pessoas inteligentes perdem dinheiro. Empresas gigantes quebram. Projetos promissores fracassam. A diferença muitas vezes aparece no que acontece depois. Um dos episódios mais difíceis da trajetória empresarial ligada a Silvio Santos ocorreu com o Banco Pan-Americano. O banco enfrentou um enorme problema contábil e a crise se tornou um dos maiores reveses empresariais associados ao grupo. O episódio é importante porque destrói uma ideia infantil sobre dinheiro. A de que ficar rico significa chegar a um ponto em que você nunca mais corre risco. Na realidade, quanto maior o patrimônio e quanto maiores os negócios, maiores podem ser os números envolvidos nos erros. Riqueza não elimina risco. Ela muda a escala do risco. E aqui existe uma terceira lição. Proteja sua capacidade de continuar jogando. Imagine duas pessoas. A primeira possui R$ 10.000 e coloca os 10.000 em uma única aposta. A segunda possui os mesmos 10.000, mas decide que nenhum investimento isolado poderá destruir completamente seu patrimônio. As duas podem desejar o mesmo retorno, mas estão jogando jogos diferentes. A primeira precisa estar certa. A segunda precisa sobreviver quando estiver errada. Essa diferença parece pequena até o dia em que alguma coisa dá errado. E alguma coisa sempre dá errado. Pode ser uma demissão, uma doença na família, uma crise econômica, um cliente que desaparece, uma empresa que fecha, um investimento ruim, um negócio que não funciona, um gasto inesperado. Quem construiu margem consegue reagir. Quem vive permanentemente no limite transforma qualquer imprevisto numa emergência. Por isso, uma reserva financeira não é apenas dinheiro parado. É poder de decisão. Quando você possui margem, pode recusar determinadas propostas. Pode sair de uma situação ruim. Pode esperar por uma oportunidade melhor. Pode sobreviver a alguns meses difíceis. Pode tomar decisões sem o desespero de quem precisa que tudo dê certo imediatamente. Dinheiro compra coisas, mas uma das coisas mais valiosas que ele pode comprar é tempo para decidir. E isso nos leva a outra ideia importante. Muita gente quer parecer rica antes de construir riqueza. O carro melhora antes da reserva. A roupa melhora antes do investimento. O padrão de consumo aumenta assim que o salário aumenta. Cada promoção é imediatamente transformada em uma prestação maior. Então a pessoa ganha mais, mas sua liberdade continua exatamente igual. Às vezes pior, porque agora existem mais compromissos mensais. Esse fenômeno tem um nome simples: inflação do estilo de vida. Você recebe mais e imediatamente cria uma vida mais cara. Depois precisa continuar ganhando aquele valor apenas para sustentar a estrutura que construiu. O aumento de renda que deveria aumentar sua liberdade, aumenta sua dependência.
é uma armadilha silenciosa. E ela acontece porque consumo é visível. Patrimônio geralmente não é. As pessoas veem seu carro, não veem sua reserva. Veem sua viagem, não veem sua carteira de investimentos. Veem seu celular, não veem suas dívidas. Veem sua casa. Não sabem quanto dela pertence realmente ao banco. Por isso, parecer rico e ser financeiramente forte são coisas completamente diferentes. Silvio Santos ficou conhecido por uma imagem pública que misturava enorme sucesso empresarial com uma comunicação extremamente popular. Essa combinação importa. Porque ele não precisava parecer sofisticado para provar que tinha dinheiro. A riqueza já estava nos ativos e nos negócios. Quando alguém ainda precisa convencer os outros de que venceu, muitas vezes começa a gastar dinheiro comprando símbolos da vitória, e isso pode atrasar a própria vitória. Existe uma pergunta simples que pode mudar várias decisões financeiras. Eu compraria isso se ninguém pudesse ver? Pense, você compraria o mesmo carro se ninguém soubesse qual carro você dirige? Compraria aquela roupa se a marca não aparecesse? Faria aquela viagem se não pudesse publicar nenhuma foto? Trocaria de celular se ninguém pudesse perceber qual modelo você usa? Não existe nada errado em gostar de coisas boas. O problema começa quando você usa dinheiro para comprar aprovação. Porque a aprovação social é um produto que nunca termina de ser pago. Sempre haverá alguém com um carro melhor, uma casa maior, uma viagem mais cara, uma roupa mais exclusiva, um relógio mais raro. Se sua sensação de sucesso depende da comparação, você entrou numa corrida sem linha de chegada. E dinheiro nenhum resolve isso. O quarto princípio, então, é: não confunda consumo com progresso. Comprar alguma coisa pode melhorar sua vida, mas comprar não significa necessariamente avançar. Às vezes, significa apenas gastar. Progresso financeiro é outra coisa. É aumentar a diferença entre aquilo que você possui e aquilo que deve. É aumentar sua capacidade de gerar renda. É diminuir sua vulnerabilidade. É adquirir ativos. É criar opções. É conseguir passar por um problema sem destruir sua vida financeira. É ter capacidade de dizer não. E existe uma palavra que aparece repetidamente quando analisamos pessoas que constroem patrimônio durante décadas: paciência. Não a paciência passiva, a paciência produtiva. Continuar fazendo algo útil enquanto o resultado ainda não apareceu. Esse é um conceito especialmente difícil hoje. Vivemos cercados por histórias comprimidas. Você vê alguém com uma empresa grande e não vê os anos pequenos. Vê alguém com milhões de seguidores e não vê os vídeos que ninguém assistiu. Vê uma pessoa com patrimônio e não vê as décadas de acumulação. Vê o resultado. Não vê o intervalo. Silvio Santos construiu sua trajetória ao longo de muitas décadas. Das vendas nas ruas ao rádio. Do rádio à televisão. Da televisão à construção de uma rede. Da audiência aos diferentes negócios. Nada disso aconteceu numa semana. Mas nossa mente gosta de apagar o tempo. Ela transforma décadas numa frase: ele ficou rico. Não. Ele ficou rico depois de uma sequência enorme de decisões, oportunidades, erros, riscos e trabalho acumulado. Isso muda a forma como você olha para a sua própria vida. Talvez você esteja tentando julgar em 6 meses algo que deveria construir durante 6 anos. Talvez esteja abandonando projetos cedo demais, porque eles ainda parecem pequenos. Talvez esteja comparando seu primeiro capítulo com alguém que já está no 20º. Dinheiro recompensa muito a capacidade de adiar gratificação. Não porque gastar seja errado, mas porque cada real possui 2 possibilidades:
Ele pode comprar algo agora, ou pode trabalhar para você. Quando você investe, está fazendo uma escolha silenciosa. Abre mão de uma parte do consumo presente para comprar possibilidades futuras. No início parece insignificante. Essa é a parte cruel. Guardar pouco parece não fazer diferença. Investir pouco parece não fazer diferença. Aprender durante uma hora parece não fazer diferença. Construir um pequeno negócio parece não fazer diferença. Mas grandes resultados frequentemente começam com ações pequenas demais para impressionar alguém. O problema é que nosso cérebro gosta de recompensas imediatas. Comprar produz sensação agora. Construir patrimônio produz resultado lentamente. É por isso que disciplina financeira não parece emocionante. E talvez exatamente por isso funcione. Pense no seguinte: se você recebesse hoje um aumento de 20%, o que aconteceria com esse dinheiro? Não o que deveria acontecer. O que realmente aconteceria? Seu padrão de vida aumentaria imediatamente? Você assumiria uma prestação? Começaria a frequentar lugares mais caros? Ou uma parte desse aumento seria automaticamente direcionada para construir patrimônio? A resposta revela muito. Porque não é apenas quanto você ganha que determina sua situação financeira. É quanto daquilo que você ganha consegue permanecer com você e ser transformado em algo produtivo. Uma pessoa pode ganhar 5.000 e gastar 5.500. Outra pode ganhar 4.000 e gastar 3.000. A primeira possui renda maior, a segunda possui margem. No curto prazo, a primeira talvez pareça mais rica. No longo prazo, a matemática começa a falar. E dinheiro não aceita desculpas. Essa frase pode parecer dura, mas não significa ignorar dificuldades reais. Significa entender que a conta chega independentemente da narrativa. Se você gasta mais do que recebe durante tempo suficiente, terá um problema. Se assume dívidas que não consegue pagar, os juros continuam correndo. Se nunca cria reserva, permanece vulnerável. Se nunca investe em aumentar sua capacidade de gerar renda, pode ficar preso. A matemática não pergunta se você tinha boas intenções. É por isso que organização financeira não deveria ser tratada como punição. Ela é uma forma de liberdade. E não precisa começar com uma planilha complicada. Pode começar com 3 números. Quanto entra, quanto sai, quanto sobra. Parece básico. Mas muita gente não sabe responder. Sabe aproximadamente o salário, sabe algumas contas, mas não sabe para onde vai o restante. Pequenos gastos desaparecem, assinaturas continuam sendo cobradas, compras parceladas se acumulam, cartões escondem o custo total, e no fim do mês aparece a sensação de que o dinheiro simplesmente sumiu. Dinheiro raramente some, ele deixa rastros. O problema é que muitas pessoas não olham. E aquilo que você não mede fica muito difícil de controlar. Então faça uma experiência. Durante um mês, registre absolutamente tudo. Não para se culpar, para enxergar. Você talvez descubra que o problema não está onde imaginava. Talvez exista um gasto recorrente que não entrega quase nenhum valor. Talvez pequenas compras representem uma quantia enorme quando somadas. Talvez você esteja tentando economizar R$ 50 numa conta enquanto paga centenas em juros. Talvez perceba que seu verdadeiro problema não é gastar demais, mas ganhar pouco. E isso também é uma descoberta importante, porque existe um limite para cortar despesas. Você não consegue reduzir seus gastos abaixo de 0. Mas sua capacidade de aumentar renda, em teoria, possui um teto muito mais distante. Por isso, educação financeira que fala apenas em economizar café é incompleta. Cortar desperdícios ajuda, mas aumentar valor profissional
pode transformar completamente a equação. Volte ao começo da história. Um jovem vendendo nas ruas. A grande transformação não aconteceu porque ele descobriu como economizar alguns centavos. Aconteceu porque aumentou sua capacidade de gerar valor e ampliou o alcance dessa capacidade. Comunicação, rádio, televisão, audiência, negócios, escala. Essa sequência contém uma lição poderosa. Economizar protege aquilo que você já ganha. Desenvolver capacidade aumenta aquilo que você pode ganhar. Investir permite que parte do que você ganhou continue trabalhando. As três coisas precisam conversar: ganhar, guardar, multiplicar. Se uma delas estiver ausente, o sistema fica frágil. Quem sabe ganhar, mas não sabe guardar, pode terminar sem patrimônio. Quem sabe guardar, mas não aumenta a renda, pode levar muito tempo para avançar. Quem tenta multiplicar dinheiro que não possui, pode acabar assumindo riscos absurdos. A ordem importa. Primeiro controle, depois margem, depois crescimento. E existe outro detalhe da trajetória de Silvio Santos que vale observar. Ele entendeu profundamente a importância da confiança. Uma audiência não compra apenas produtos. Ela compra credibilidade. Durante décadas, milhões de brasileiros reconheceram sua voz, seus gestos, seu jeito de falar. Isso criou um ativo difícil de colocar numa planilha. Confiança. No mundo profissional, confiança também vale dinheiro. Quando alguém sabe que você entrega o que promete, oportunidades aparecem. Quando clientes confiam em você, voltam. Quando colegas sabem que podem contar com seu trabalho, indicam você. Quando sua reputação é boa, você reduz a resistência antes mesmo de uma negociação começar. E reputação leva anos para ser construída, mas pode ser destruída rapidamente. Por isso, o quinto princípio é: seu nome também faz parte do seu patrimônio. Talvez você não tenha uma empresa, não importa, você tem um nome. Quando alguém ouve seu nome no seu ambiente profissional, o que vem à cabeça? Pontualidade, competência, problema, confiança, desorganização, resultado, desculpas. Essa associação tem valor econômico e muitas vezes não percebemos. Existem pessoas extremamente talentosas que perdem oportunidades porque ninguém confia na execução delas. E existem pessoas que talvez nem sejam as mais brilhantes da sala, mas construíram uma reputação tão sólida de entrega que são constantemente chamadas para novos projetos. Confiabilidade é uma habilidade subestimada. Faça o que disse que faria. Entregue quando disse que entregaria. Se não conseguir, avise antes. Parece simples. E justamente por ser simples, muita gente negligencia. Agora junte tudo: valor, escala, margem, paciência, reputação. Você começa a perceber que riqueza é menos parecida com um golpe de sorte e mais parecida com um sistema. Um sistema pode ser imperfeito, pode sofrer crises, pode cometer erros, mas possui mecanismos que continuam produzindo. E talvez essa seja uma das maiores diferenças entre pensar como consumidor e pensar como construtor. O consumidor pergunta: o que eu posso comprar? O construtor pergunta: o que eu posso criar? O consumidor pergunta: quanto custa? O construtor pergunta: quanto valor isso pode gerar? O consumidor pergunta: como eu pareço? O construtor pergunta: o que eu possuo? O consumidor busca recompensa. O construtor busca capacidade. Você não precisa virar empresário. Essa não é a mensagem. Você pode ser funcionário, autônomo, profissional liberal, servidor, comerciante ou empreendedor. A lógica continua útil.
Construa alguma coisa que amanhã tenha mais valor do que hoje. Pode ser conhecimento. Pode ser reputação. Pode ser patrimônio. Pode ser uma carteira de clientes. Pode ser uma habilidade. Pode ser uma empresa. Pode ser uma audiência. Pode ser uma rede de relacionamentos profissionais. O importante é não passar décadas apenas consumindo aquilo que ganha. Porque chega um momento em que trabalhar mais horas deixa de ser uma solução. Seu corpo possui limites. Seu tempo possui limites. Então, você precisa fazer seu dinheiro, suas habilidades, seus sistemas ou seus ativos carregarem parte do peso. E agora vem talvez a pergunta mais importante deste vídeo. Se você continuar tomando exatamente as mesmas decisões financeiras que toma hoje, onde estará daqui a 10 anos? Não pense no salário que gostaria de receber. Pense nas decisões. Se continuar gastando da mesma forma, investindo da mesma forma, aprendendo da mesma forma, assumindo os mesmos riscos, mantendo os mesmos hábitos. Onde essa trajetória termina? Porque seu futuro financeiro provavelmente não será criado por uma decisão gigantesca. Ele será criado por centenas de decisões pequenas repetidas. Comprar ou esperar, gastar ou investir, aprender ou adiar, assumir uma dívida ou recusar, aceitar qualquer oportunidade ou desenvolver uma habilidade melhor, proteger sua reputação ou queimá-la por uma vantagem rápida, construir ou apenas consumir. É assim que anos se transformam em patrimônio ou em arrependimento. Talvez você nunca construa um império empresarial. Talvez nunca tenha uma emissora. Talvez nunca esteja numa lista de bilionários. E nada disso é necessário. O ponto não é copiar a vida de Silvio Santos. É perceber os princípios escondidos dentro dela. Ele começou vendendo diretamente para pessoas. Aprendeu a comunicar. Aumentou o alcance dessa habilidade. Transformou a audiência em ativo. Construiu negócios. Enfrentou erros e crises. E continuou operando durante décadas. Sua trajetória empresarial não foi perfeita. E justamente por isso, ela é mais útil. Porque dinheiro não exige perfeição. Exige que você sobreviva aos erros, que aprenda, que mantenha margem, que continue criando valor e que não confunda a aparência de sucesso com construção de patrimônio. Então, da próxima vez que você pensar que precisa simplesmente ganhar mais dinheiro, faça uma pergunta melhor. Se eu ganhasse mais hoje, eu saberia o que fazer com esse dinheiro? Porque aumentar renda sem mudar comportamento, muitas vezes, apenas aumenta o tamanho dos mesmos erros. Talvez o primeiro passo não seja ganhar o dobro. Talvez seja aprender a administrar melhor aquilo que já passa pelas suas mãos. Depois, aumentar sua capacidade de gerar valor. Depois, criar margem. Depois, transformar parte dessa margem em ativos. E repetir, sem espetáculo. Sem precisar impressionar ninguém, sem esperar o momento perfeito. Porque patrimônio quase sempre é construído longe dos aplausos. Enquanto algumas pessoas tentam parecer bem-sucedidas, outras estão silenciosamente construindo a estrutura que um dia lhes dará liberdade. Essa talvez seja a parte mais importante. Dinheiro não deveria servir apenas para comprar coisas. Dinheiro deveria aumentar suas opções. A opção de não aceitar qualquer trabalho. A opção de enfrentar uma emergência. A opção de ajudar alguém. A opção de aproveitar uma oportunidade. A opção de descansar. A opção de começar de novo. A opção de dizer não. Quando seu dinheiro aumenta suas opções, ele começa a trabalhar para a sua liberdade. Quando seu dinheiro existe apenas para sustentar uma imagem, você começa a trabalhar para ele. E essa diferença muda tudo.
Silvio Santos ficou conhecido diante das câmeras, mas talvez algumas das lições mais úteis de sua trajetória estejam justamente fora delas. Aprenda a vender valor. Aumente o alcance daquilo que você sabe fazer. Não dependa apenas de uma fonte. Crie margem. Proteja sua capacidade de continuar no jogo. Não gaste para provar alguma coisa. Construa ativos. Cuide do seu nome. E entenda que riqueza não é aquilo que você consegue mostrar. É aquilo que continua existindo quando ninguém está olhando. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu construo, não apenas consumo. E se você quer continuar estudando as decisões, comportamentos e princípios por trás de pessoas que deixaram sua marca, inscreva-se no O Código dos Grandes, porque no próximo vídeo nós vamos continuar fazendo exatamente isso. Não idolatrar grandes nomes, decodificá-los e transformar aquilo que descobrirmos em algo que possa ser usado na vida real. No fim, talvez Silvio Santos tenha entendido algo sobre dinheiro que muita gente passa a vida ignorando. Dinheiro não começa na conta bancária. Começa no comportamento. E comportamento repetido por tempo suficiente acaba se transformando em destino.